Hoje é dia da gente falar de terror e nada melhor do que Vampirella, a garota vampiro. Essa é uma coletânea da editora Mitos, lançada por as maiores histórias do desenhista José Gonzalez. Mas antes de eu falar de Vampirella, que foi lançado, a criação dela foi lançada em 1969, eu vou retroceder um pouquinho, em dois pontos. O primeiro é que na década de 50, nos Estados Unidos, existia um selo de fiscalização. E o que seria esse selo? O selo fiscalizava todo tipo de quadrinho violento, pornográfico, de palavrões, de tudo. E era censurado. E muitas editoras fecharam. Na década de 60, uma editora chamada Warner Publishing teve a ideia de dizer, tá certo, quadrinho não pode para adulto, só infantil e infanto-juvenil. Então o que a gente cria? Uma magazine, uma revista. E na revista, toda revista que vocês compram no dia a dia, vocês veem o que? Vocês enxergam artigos, entrevista, tudo mais. E essas revistas realmente vinham com artigos, entrevista, e vinha com história em quadrinho de terror, preto e branco, porque se fosse colorido seria censurado. As primeiras que existiu dessa Warner, dessa editora, foi a Creep, em 1964. E em 65 eles lançaram mais outro título, chamada Ele, também, na mesma pegada de terror. E as duas tinham algo em comum. A Creep mesmo, como vocês podem ver aqui, a Creep tinha um apresentador dos contos de terror, que é a chamada Tio Creep. E a Ele tinha primo Ele. E os dois eram seres muito grotescos, muito feios, para poder introduzir as pessoas nos contos de terror. E isso fez sucesso. Mas com o passar do tempo, começou a desgastar aquela visão. E a editora não soube mais o que fazer. Foi aí que eles tiveram a ideia de, ao invés de colocar esses seres para apresentar os contos de terror, por que não começar com uma mulher, uma bela mulher? E foi aí que eles tiveram a ideia de criar Vampirella, em 69. Ela começou apresentando os contos de terror e depois começou com as próprias histórias dela mesmo. Para eu falar, eu falei de dois pontos, esse foi o primeiro. E o segundo a gente vai retroceder um pouquinho antes, da década de 50, que é a influência que Vampirella teve. Na década de 30 foi lançado nos Estados Unidos uma HQ chamada Xena. É isso mesmo, Xena. E Xena era como se fosse o tipo feminino de Tarzan. Mas é uma mulher, mesmo da selva, é uma mulher comportada, porque ela está em quadrinho, infanto-juvenil. Não poderia ser muito pornográfico nem nada. E ela fez muito sucesso e influenciou muitas HQs na época, tanto nos Estados Unidos quanto fora. E em 1962, na França, os franceses se inspiraram muito em Xena. E sempre eles queriam algo a mais. Foi quando eles criaram Barbarella. Barbarella nada mais é do que uma mulher muito próxima de Xena, mas sendo que é uma mulher do universo, uma exploradora do espaço. E nessa Barbarella ia mais além. Existia pornografia, existia palavrão, existia tudo. E foi lançada essa HQ lá na França. Na época conseguiu lançar. Aí depois que o pessoal percebeu aquelas coisas ali meio estranhas, censurou a HQ. No momento que censurou, chamou a atenção de muita gente, muitos curiosos, porque tudo que é proibido, o pessoal tem curiosidade de saber o que é. E se espalhou nos Estados Unidos, no Brasil, em vários países. No Brasil mesmo, na década de... Tudo isso na década de 60, né? No Brasil mesmo, em 67. Veja, Barbarella foi em 62, na França. Surgiu. Em 67 surgiu Misa, a mulher vampiro, no Brasil. Inspirada em Barbarella. Mas mesmo Misa, no Brasil, ela ainda era singela. Não era aquela mulher que chamasse muita atenção. Em Portugal, surgiu muito tempo depois, já na década de 70, Zacaré, que também era uma mulher inspirada em Barbarella. Ou seja, Barbarella inspirou várias personagens pelo mundo todo. E Barbarella foi inspirada por Xena.
E em 69, os americanos não poderiam deixar de lado, inspirado em Barbarella, criar Vampirella. E é isso que a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre essa HQ aqui em especial. Mas antes disso, eu vou falar um terceiro ponto que eu esqueci de dizer, que no Brasil não houve uma repercussão muito grande sobre Vampirella. Vampirella foi lançado, alguns títulos, na editora Cultos, extinta editora Cultos, que não existe mais, 4 edições, e na editora Nobrete, 10 edições e 2 especiais. E só. Depois ela foi lançada com um crossover com outros personagens, umas edições especiais, umas edições anuais. Chegou na editora Mitos, foi lançado várias edições, vários encadernados, mas ela nunca teve um título fixo por muito tempo no Brasil. Não sabemos o motivo. Talvez seja por causa da Marvel, DC, fizeram tanto sucesso que consumiu o público na época, que não é tão grande quanto hoje em dia, né? E Vampirella, esse encadernado aqui é especial porque ele traz a origem da personagem, é a primeira edição, e tem da edição 11 a 21, do início das histórias de Vampirella, e desenhada por José Gonzalez. José Gonzalez praticamente definiu o perfil de Vampirella. O traço dele no desenho é impressionante, como vocês vão poder ver. Percebam que ele usa muito caneta nanquim, bico de pena, usa muito tintas. É bem impressionante mesmo. E qual é a história de Vampirella? A origem dela? Ela vem de um planeta, diferente das outras, como no Brasil teve a Misa, que é a mulher vampiro. Vampirella veio de um planeta chamado Drácula. Muito parecido com a história do Superman. E realmente é bem parecido. E lá em Drácula existia rios, mares, onde eles bebiam aquele líquido e não sentiam nada. Aquele líquido era igual para a gente aqui, comparando, a água, mas aquele líquido lá era sangue. Então eles não precisavam matar ninguém, bastava beber aquele líquido num rio. Sendo que chegou uma época que secou o rio, secou os mares, secou tudo. E o povo começou a morrer. E eles tinham um senso de moral de não matar ninguém para sobreviver. Mas Vampirella tinha um pensamento diferente. E ela matou uns viajantes que chegaram no planeta, humanos, para poder sobreviver. E ela ia ser expulsa e condenada no planeta pelos seus semelhantes por tal ato. Ela pegou a espaçonave e fugiu pelo espaço, chegando até o planeta Terra. Quando chegou aqui, aí começa toda a aventura que vocês possam imaginar. E numa dessas aventuras, ela encontra quem? Drácula, né? Não poderia ser outro. Vou mostrar aqui aqui, que é o Amante do Caos. Castelo do Drácula, né? Tem uma cena muito bonita aqui. Aqui. O Drácula pegando a Vampirella. E a história do Drácula aqui, ele persegue ela porque ele sabe que ela é uma ente muito mais poderosa do que as mulheres que ele transformava em vampira. A história de Drácula é igual à da Vampirella. Ele veio também do planeta Drácula. Sendo que a diferença é que ele é como se fosse o pai do Superman nas histórias. Ele descobriu que o planeta estava morrendo, informou ao conselho lá naquele planeta, mas o conselho rejeitou. Então aqui conta também essa parte que eles chama, muito triste por não conseguir o resultado que ele esperava dentro do conselho, ele invoca a conjuradora. É essa ente, que é como se fosse uma deusa. E ele chama e pede conselhos a ela. Mesmo assim, ele não consegue e é expulso, condenado e morto em Drácula. Então, quando ele é morto, a alma dele transcende, vai para o espaço
e um deus malévolo chamado Caos pega a alma dele e faz um contrato com ele. Então a alma dele chega na Terra antes de Cristo e começa a tocar o terror e conseguir mais seguidores, o deus do caos, na época. E isso foi passando séculos e séculos, até a época atual. E aí é quando ele se encontra com o Vampirella, e Vampirella é uma ente que vai bater de frente com ele aqui nessa HQ. É uma HQ muito boa, muito bem trabalhada, não só no roteiro. Ela também tem, Vampirella tem os seus aliados, seus amigos, Adam, Van Helsing, são os Van Helsing perseguindo Vampirella e o Drácula, mas Adam termina se apaixonando por Vampirella. Mas o pai de Adam ainda fica cismado. Mesmo o senhor, já cego, tudo, não se conforma com aquilo. E ele sempre anda com a estaca para poder acabar com o Vampirella. O foco principal aqui é sempre Vampirella. Como eu disse, essa HQ é uma magazine, por isso que ela foi lançada no Brasil nesse formato gigante. E aqui vocês podem ver, é o formato americano, pequeno, que hoje em dia já está liberado, na década de 50 não. E aqui é o formato grande. Vocês podem ver, bem gigante. Basicamente é isso. É uma história de terror. Cada história tem começo, meio e fim. Mas ao ler várias histórias, sempre vai seguindo uma linha. Mas não influencia muito não. Você pode ler a edição 12, ou a edição 20, a edição 19. Não vai ter influência diretamente mesmo, não. Mas se você ler na sequência, você vai ajudar muito mais na leitura. É isso daí. Boa leitura. Procurem Vampirella. Eu vou deixar um link de alguns downloads dela. E até a próxima.